Neuromitos, desvendando neuromitos. Vamos conversar com o nosso amigo Eric Cicuto, que daqui a pouco tá aí. Esse bonitão aí desse bigode que eu tenho inveja, porque o meu não dá pra fazer, não dá pra dar corda no meu. Demorou esse aqui, mas estamos conseguindo. Dá. Esse bonitão vai se apresentar. Meu amigo Eric, a gente se conhece desde hoje de tarde, mais ou menos, né? Isso. Apresente-se, bonitão. Quem é você? Boa noite, pessoal. É uma honra. Pessoal, meu nome é Eric Cicuto. Eu sou especialista em neurociência e psicologia aplicada. Eu trabalho com isso já vai fazer quase uma década. Eu não sou tão velho, mas é por aí. Começou cedo. Essa é a minha paixão. Eu gosto de estudar o comportamento humano. Eu brinco que eu falo que parte do meu trabalho é colocar uma tecla SAP nas descobertas da neurociência e como que a gente pode aplicar essas descobertas, esse entendimento da dinâmica entre as cognições, as nossas emoções, os comportamentos e como que a gente pode usar isso no nosso dia a dia. E esse tema que o Castilho falou aí sobre neuromitos, uma coisa que eu tenho me dedicado muito nos últimos tempos aí para a gente entender melhor o que são esses neuromitos, por que eles estão tão presentes aí no nosso dia a dia. E, vamos entender um pouco aí o que são esses neuromitos aí. Será que a gente acredita em alguns neuromitos? Por que a gente acredita nesses neuromitos? Será que eles estão impactando a nossa vida? Vamos conversar. Talvez algum de vocês aí fique um pouco com raiva de mim. Mas essa não é a ideia, não é a ideia. Acho que não. Espero mas também. O papo vai ser legal, vocês vão ver, vocês vão gostar. Então a ideia nossa aqui, eu convidei o Eric, porque eu sigo ele nas redes, e ele publica lá, aqui no Instagram, com frequência, neuromitos. Ele vai lá e põe um neuromito, explica e tal. E eu curto bastante e tal, e acho um pecado as pessoas não saberem que ele existe e faz esses posts. Então eu falei, bom, vamos colocar a boca no trombone e mostrar isso para as pessoas. O que é legal da neurociência, entre tantas coisas? É explicar o funcionamento humano. Explicar os nossos comportamentos, explicar a origem deles, explicar as consequências, etc. Isso é muito bacana. Sabendo como você funciona, você pode funcionar melhor. Ponto, tamo junto, maravilha. Isso. O problema é que quem conta um ponto, aumenta um ponto. Então alguém aqui estudou e descobriu que se você ligar A com B vai dar C. Esse daqui que ouviu aquilo entendeu que se ligar B com C vai dar A. E esse aqui entendeu que se ligar A com C vai dar B. E esse aqui entendeu que se ligar todos vai se foder, vai dar D. E vira verdade. Por quê? Porque a rede social hoje ela permite que você crie verdades individuais. Exato. Se você tem muito seguidor e propaga uma verdade individual, ela começa a ser coletiva. Isso é o perigoso. Porque a neurociência, ela começa com neuro, que vem de neurônio, e ela termina com ciência, que é embasado em dados, em estudo, em prática, em comprovação. Mais ainda. E é mais legal ainda. Um método, né? Foi até legal, hoje me perguntaram, eu achei interessante isso, que me perguntaram, Eric, por que você acha que está havendo tanta confusão nos dias atuais na questão de ciência, né? E uma das minhas opiniões nessa questão, Castilho, não sei se você concorda comigo, é que está havendo um pouco de confusão, que o pessoal esquece que ciência é um método científico. É um método. O que dá valor à ciência é o método que obtém conhecimento. No caso, você tem etapas, você observa, você tenta medir, você tenta replicar. Isso é uma palavra hoje muito importante, porque muito não, mas alguns desses neuromitos, eles estão envolvidos numa coisa que aqui no Brasil, infelizmente, a gente pouco sabe, que é uma coisa chamada crise de replicação, que bateu muito forte, principalmente na psicologia, mais especificamente na psicologia social, que foi uma crise que o pessoal não conseguia replicar muito dos estudos da psicologia social. Muito quanto? Aproximadamente 75% dos estudos
dentro da psicologia social, grandes estudos e fenômenos, e a psicologia social, nas últimas décadas aí, divulgou, né? E eu quero, pessoal, que vocês entendam aqui, não estou falando que foi de má fé, não. Ninguém está falando que eles fizeram, mentiram. Não, não é isso. É que tem várias coisas, e eu não quero ser chato aqui, mas resumidamente, você quando tem uma baixa número de amostra, né? Eu vou fazer, pega eu e o Castilho aqui e vai falar, vamos tentar achar um efeito aqui. A gente pega 15 pessoas, a gente acha e fala, pô, achamos um efeito, vamos dar um nome, Eric Castilho, chama efeito Eric Castilho. E aí a gente coloca num artigo e fala, pô, achamos o efeito Eric Castilho. Você ainda, só um pouquinho, você ainda falou em artigo. Eu vou só dar um exemplo para as pessoas, o mais prosaico, mais do dia a dia. Uhum. Você vê um comercial dizendo assim, 9 entre 10 dentistas recomendam o creme tal. Aquilo é verdade, tá? Uhum. Só que eles mediram com quantos? Com 10 dentistas. Pegaram 10. Perfeito. É isso. E aí você é dentista sua, você gosta disso aqui? Gosta, recomenda. Você também. E um fala, não. Pronto. 9 entre 10 recomenda. É verdade isso, não é que eles inventam. Exato. Só que a amostra é pobre. Exato. Aqui, tem dois amantes da neurociência. Se eu e ele concordarmos com alguma coisa, a gente publica amanhã. 100% dos neurocientistas dizem que A amostragem, quanto mais ela for pulverizada, mais perto da verdade ela será. Ainda não será verdade, mas será mais perto da verdade. Pode continuar. E aí o que acontece? Nisso a gente já começa a abordar um dos primeiros neuromitos aí, que foi a famosa posição de poder, que a gente até tá lá no... Que foi exato. Foi um fenômeno. É mecânico do meu coração. Foi maravilhoso, né? Porque foi muito legal você pensar que o ato de adotar uma postura de poder conseguia mudar questões neuroendócrinas, né? Porque pelo estudo e pela palestra depois, tal, alegava-se que 2 minutos em posturas de poder ali, que a gente estava falando que eram expansivas, né? Você aumentava níveis de testosterona, que é um hormônio extremamente ligado ao foco, à assertividade, e diminuía o cortisol, que é um dos principais hormônios ligados ao estresse, né? E coisas desse tipo. Porém, o que se descobriu depois quando tentaram replicar esses efeitos com uma amostra grande já? Não encontraram esses efeitos. Então, o pessoal falou, e aí? E aí? Então, o efeito é subjetivo. Bom, se o efeito é subjetivo, complicado, porque efeito subjetivo, a gente pode falar que talvez eu adotando outro tipo de postura pode me gerar efeito subjetivo de poder, de sensação boa. A gente pode entrar até na questão de PNL, coragem. Pessoal, a gente começou a falar de um, a gente vai falar de vários aqui, mas a ideia não é desestimular, então tudo é bobagem. É o contrário. Não. É o contrário, a gente separar o joio do trigo, que inclusive eu não faço ideia que seja joio. Eu nunca vi a palavra joio sozinha, sem estar junto. É uma dupla sertaneja, né? Joio e trigo. É uma dupla. A ideia é a gente separar e ir para o trigo e ver para a essência, o que serve, como é que funciona. Porque neurobobagem só serve para vender livro e falar bonito em palestra. E aí, Castilho, é legal, porque eu falo o seguinte, o que é um neuromito? Eu costumo dizer o seguinte, um neuromito, eu costumo definir que pode ser um exagero, uma distorção, ou até mesmo um erro de algum entendimento, de alguma erro de interpretação. Exato. De alguma ideia, conceito, fenômeno sobre o funcionamento da dinâmica entre cognição, emoção e comportamento. No caso aí desse estudo da posição de poder, ele foi um exagero, no sentido de, não é que estou falando que não tem o efeito. Não, ele pode até ter, e talvez alguns estudos consigam achar certos efeitos. O que foi demonstrado com mais pesquisas é que não era aquele efeito como foi propagado.
Tipo, cara, 2 minutos, pá, sobe testosterona, desce cortisol, vai e... Não precisa mais reposição hormonal, nem... Nada. O negócio para vocês... 2 minutos. Make it. Esse é o perigo dos neuromitos, tá? Eles oferecem soluções muito rápidas e acaba seduzindo a gente. Nós estamos na era da rapidez, eu quero tudo muito rápido. Exato. Então a ideia nossa aqui é desmistificar. Então a gente já mandou pau. Posição de poder não é que não funciona, só que não funciona como vendem para nós. Maravilha. Exatamente. Vamos lá. Eric, usamos apenas 10% do cérebro? Cara, isso é uma coisa que eu me pergunto. Você recebe isso? Eu queria uma dúvida que eu tenho. Pessoas te perguntam ainda isso, Castilho? Você que é um cara que fala com bastante... Caramba, mas lógico. Sério mesmo? Como é que eu posso fazer para aumentar o poder do meu cérebro, porque a gente só usa 10? Eu falo, a gente... Aí que tá. Mas aí, essa é a minha dúvida, porque eu já vi umas pessoas me perguntando assim, que eu falo, cara, eu falo, esse mito dos 10, a gente não usa 10% do cérebro. Aí uma galera fala assim para mim, não, eu sei que não é 10% do cérebro, mas eu ouvi falar que é 10% do potencial do cérebro. Aí eu falo assim... Ficou mais bonito. E aí eu falo, pessoal, eu já vou puxar aqui. Cuidado com esse malabarismo semântico aí, a galera. Porque de vez em quando um pessoal aproveita e fala assim, não, eu sei que a gente não usa 10% do cérebro. Estou falando do potencial. Pessoal, imagina se eu chego para vocês e falo assim, gente, eu vou ensinar vocês a usarem muito mais do que os 30% do potencial do intestino de vocês. Vocês veem como sou absurdo? O paralelo que eu faço, Eric, é assim, ó. Você tem um carro, ele tem um motor. Ele atinge 200 km por hora, tá? 200 km. 10%, 20 km. Se você for a 20 por hora, sabe quantos por cento do motor você está usando? 100. O motor precisa estar inteiro em funcionamento para você andar a 20 por hora. Então, espero que quem esteja assistindo entenda isso. Não tem como usar 10, 12, 19, 38% do cérebro. É a mesma coisa que usar 10, 20, 39% do motor do seu carro. Usar 10% da energia elétrica, não da energia da sua casa toda, mas da lâmpada. Tem uma lâmpada aqui na minha cara. Aí eu falo assim, não, ela está ofuscando meu zóio. Eu vou usar só 10%. Você pode usar 10% da luminosidade, se tiver um dimer. Mas a energia elétrica que está abastecendo essa lâmpada é 100%, caramba. Exato. Não, e aí eu acho legal, pessoal, vocês entenderem a mentalidade que está atrás de todos os neuromitos, que é uma certa, que eu chamo de pensamento mágico, que é o ato de você conseguir de alguma forma que ninguém desses proponentes, no caso, porque isso que é interessante, pessoal, o problema do neuromito geralmente não está com o cientista que faz o artigo, porque geralmente ele não quis dizer aquilo que o marqueteiro que vai propagar entendeu, está dizendo. Exatamente. Porque esse é o problema. É que nem aquele que a gente vai falar daqui a pouco, dos 21 dias. Aí. Né? E o cara chega assim, o cara que falou Vamos pegar esse aí para dar o exemplo? Vamos. O cara que quando falaram a gente pode mudar um hábito em 21 dias. Da onde surgiu isso, gente? Esse mito, ele começou em 1960 num livro de um cara que era cirurgião plástico nos Estados Unidos. E ele era interessado em psicologia e ele estava lá refletindo sobre quanto tempo que demorava, na opinião dele, para depois de uma cirurgia plástica, a autoimagem, depois da cirurgia, mudar. Ele achava que 21 dias era mais ou menos um tempo adequado. 3 weeks. 3 semanas. Ele achava que mais ou menos 21 dias era um tempo adequado para você mudar essa... Tanto que o livro dele chamava Psycho-Cybernetic. Psycho-Cybernetics. Psycho-Cybernetic. É bonita a capa, eu acho legal o desenho. É interessante. E aí que tá, né? Você tá, em nenhum momento, nesse livro, ele tá dizendo que para você mudar um hábito, seja ele qual for, você precisa de 21 dias. É aquilo que eu disse, ó, ele publicou aqui. Exato. Alguém leu, replicou de alguma maneira, provavelmente oral. Esse ouvinte entendeu do jeito dele.
que replicou, que chegou na gente, mude a sua vida em 21 dias. Quem nunca ouviu falar disso, ou tá achando, sei lá, joga no Google. Ou você põe direto já 21 dias para mudar, ou você coloca a pergunta, quantos dias para mudar? Você vai ver a quantidade de páginas, de artigo, de posts, né? 21 dias, 21 dias, 21 dias. Por conta dessa origem. De um cirurgião que mediu na prática dele que as pessoas levavam em média 21 dias para sentir-se bem com a nova cara. Olha a distância entre 21 dias em média para sentir bem com a nova cara com 21 dias para mudar qualquer comportamento. Tá muito longe. Exato. Mas, com a propagação das redes antissociais, da internet, uma ideia mal entendida vira verdade e espalha de uma maneira exponencial. Quando ele escreveu isso, antes não existia internet. Hein? Para alguém ter acesso àquela informação, tinha que comprar o livro dele. Hoje, se eu e Eric aqui bolarmos uma teoria maluca e falarmos para vocês com embasamento, se a gente embrulhar bem bonitinho, tem grande chance disso viralizar e virar verdade. Até que alguém faça uma live e fala, isso é um neuromito. Ou vir aqui, tipo, um James Randi e chegar e falar aqui, ó, seus $1 milhão. Então, $1 milhão para vocês provarem que isso aí é... Pra quem não sabe, James Randi era um mágico, cético, que colocava em dúvida Thomas Green Morton, por exemplo. O famoso quem não sabe também põe no Google. Thomas Green Morton foi um brasileiro, se dizia paranormal, que entortava moedas, colheres, tal qual Uri Geller. Se você é novo também põe no Google. E o Randi era um cara que oferecia uma grana para quem fizesse na frente dele. Se eu não conseguir desvendar, se eu não conseguir encontrar o truque, se eu não conseguir encontrar a falha, eu pago $1 milhão. Ele morreu, a Fundação James Randi está lá com $1 milhão, ninguém levou aquela grana, porque... Enfim, não dá para enganar muito tempo. Então, 21 dias não, pose de poder não, 10% do cérebro não. Diferença entre cérebro esquerdo e cérebro direito. Eu sou mais criativo, então meu cérebro direito é mais desenvolvido. Eu sou cerebralmente assim, ó. Cara, isso pra mim, o que é mais interessante desse mito é que o pessoal atribui elementos de perfil de personalidade a anatomias de hemisfério cerebral, cara, né? E é uma coisa... Cara, isso me lembra lobotomia para tratar epilepsia no século XVIII. Sim. Enfiava um troço no nariz das pessoas. Lobotomia não. Esqueci o nome, mas uma separação. Seccionava o corpo caloso para separar os hemisférios. Olha como era bem feitinho. Enfiava um troço no nariz das pessoas e ia martelando até entrar lá no cérebro e rasgar no meio para separar, para curar epilepsia. Então, é esse tipo de coisa que é quase medieval, né? Uma parada que parece que você vai curar a pessoa com o uso de sanguessuga, né? Aquela coisa aquela coisa bem primitiva. E aí eu te pergunto, Castilho, como é que pode, em pleno 2021 ainda, ser uma ideia que, por mais que tenha já sido, entre aspas, sofisticada a ideia, o pessoal fala assim, não, mas a gente tá falando da questão de criatividade, ou da questão de ser um cara mais analítico. Não, pessoal. Em todos os pontos dessa teoria não se sustentam. Primeiro, porque tem aquilo que eu abordo lá nesse tópico, que assim, se eu falo assim, cara, a pessoa ser mais criativa, assim, a construção de ser mais criativa é mais uma criação cultural do que neurocientífica. Porque o cérebro não entende o que é criativo, ele entende as funções de responder ao que precisa. Da mesma forma que se fala assim, ser mais analítico, também é uma criação meio cultural, a definição. Faz sentido o que eu estou falando aqui, não? Total. O que eu entendo, Eric? Que houve uma deturpação do trabalho, principalmente de Luria. Luria foi um neurocientista que estudou as áreas do cérebro, anatômica e fisiologicamente. Então a gente sabe que a gente enxerga no lobo occipital aqui, a imagem e a gente pensa, planeja aqui, a gente se move através do 3 e 4 aqui, do motor pré-motor no parietal, que a audição está mais aqui no temporal, tal, fala, e aí já não foi Luria, né, foi Broca e Wernicke. Mas aí eu entendo assim, que pegaram esses estudos, essas conclusões, e levaram adiante baseado, eu acho.
Porque o cara deve ter pego um cérebro desenhado lá de Luria e falou assim, bom, peraí. Então se no córtex pré-frontal dorsolateral direito é a área onde a pessoa tem uma localização espacial, uma imaginação espacial melhor, se está no direito, então significa que todas as pessoas criativas usam mais o lado direito. Se o fulano tem uma boa memória semântica e a linguagem está do lado esquerdo, então eu imagino que tenha sido isso. Eu sou um poliano, um ingênuo, que eu acredito na boa-fé das pessoas. Eu não penso, de verdade, que alguém maquinou isso. Eu vou inventar um negócio, vender teoria e ficar rico. Eu acho que as pessoas se enganaram mesmo. Elas pegaram um estudo sério, científico, e a partir dali elas falaram, então, baseado não sei no quê. Então, se a memória está aqui, nesse lado, então quer dizer que as pessoas... É o que em PNL a gente chama de generalização, né? Por que então? Porque se desse lado aqui tem não sei o quê, então esse lado todo faria tal coisa. Eu concordo com você. Olhando as pessoas com boa fé, eu acho isso, que deduziram e venderam. Em nenhum dos neuromitos, pelo que eu tenho estudado, cara, na origem deles, eu não acho má fé. Eu não, até agora, pelo menos. Eu também não. Inicial, eu não consigo achar a má fé. O que eu... E aí eu não estou falando que eu vou achar má fé depois. O que eu vejo é o seguinte. É sempre o que eu me questiono na propagação depois. No sentido de... Aquela coisa da pessoa... E aí, não estou falando de má fé também. Talvez eu falaria de preguiça. No sentido aí, essa é a palavra. Cara, tem evidências aqui, talvez questionando isso da... outra, Eric, ó. Eu tenho uma teoria que eu não tenho como provar, mas eu tenho uma teoria de que é possível provar cientificamente qualquer coisa que a gente acredite. Então, eu acho que se procurar, vai ter estudo científico provando que refrigerante faz bem. O problema não é o estudo científico, o problema é o método que foi utilizado, o problema é quem financiou esse estudo, o problema é onde ele foi publicado. Antigamente era livro. Gerou a crise a crise de replicação. Isso. Gerou nisso. Porque o que aconteceu? Os caras lá propuseram... Antigamente era livro. Tá no livro, é verdade. Ó. Tá no livro, é verdade. Antigamente era isso. A minha infância, adolescência, juventude, a internet surgiu, já era adulto. Eu li no livro. Ou se tá no livro, é verdade, cara. Hoje em dia a gente mudou, né? Se tá na internet, é verdade. Sim. E às vezes está... E a pessoa até mostra um paper. Fala, olha aqui, ó. É cientificamente provado que batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Aí vem a preguiça que você falou. Quem fez a pesquisa? Com qual método? Com qual objetivo? Quem financiou? Se você procurar, você vai achar estudo provando que refrigerante faz bem. E se você procurar quem foi que pagou esse estudo, não vai ser a indústria do tabaco. Garanto para você. Não, e pra você ter ideia, não sei se você lembra de um tempo atrás, e aí não é nem questão é o que você falou da questão do estudo hoje. Um tempo atrás os caras começaram nessa crise de replicação dentro da psicologia social por causa disso, porque os caras acharam um estudo lá, tentaram fazer eu não lembro bem da história, mas era basicamente isso, que, sei lá, se ouvir uma tal música dos Beatles, melhorava seu humor. Era uma música específica dos Beatles, melhorava o humor, assim. Então era uma coisa assim, que se você para pensar objetivamente, analítica, bom senso básico. Cara, e aí eu até fui estudando e eu desenvolvi um pouco de uma, assim, não é fórmula mágica, mas assim, como é que você desenvolve um pouco de senso crítico para quando você pegar esse tipo de estudo, você dá uma olhada e falar assim, cara, peraí. Primeiro é você olhar e falar assim, cara, quão abstrato é essa proposta aqui? Porque, manja, hoje em dia bobeou se ele é algo do tipo. Pessoas atraentes são mais generosas do que pessoas feias. Cara, se lê uma coisa dessa, você fala assim, peraí. E vai ter embasamento, hein? Você vai ler lá, segundo Não, então, mas você lê... A manchete geralmente aparece assim, né? Manchete, pessoas atraentes. Aí você olha e você tem que se perguntar assim, cara, peraí. Para começar, que definição de atraente é essa? Como é que os caras mediram? Assim, foi simetria? Porque aí a gente vai, vamos para dar do objetivo, é simetria? Dá para medir, simetria dá para medir. Mas geralmente não é, os caras não medem. Geralmente não é. E generosidade também. Exato. Que generosidade? Como é que os caras mediram generosidade? Você tem duas unidades de grandeza aí altamente arbitrárias. Altamente abstratas. Mas o que eu entendo, Eric?
tem público para consumir, por isso que vende isso. Eu quero ser conhecido como generoso, eu quero ser conhecido como inteligente, eu quero ser aplaudido. Então alguém fala para mim, ó, para ser aplaudido, você precisa pertencer a esse grupo aqui, ó. De quê? Dos bonitos. Aí eu vou fazer harmonização facial, eu vou botar aqueles bagulho, o dente vai ficar mais branco, parece que passou aquele branquinho da padaria. Dente super branco, vou botar lente verde, eu vou implantar franja. Eu vou fazer agressões contra a minha natureza para pertencer a um grupo para receber um título de generoso. Só um exemplo bem idiota aqui, mas eu entendo que essa é a ideia. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quanto mais os neuromitos atualmente, e você vai ver que vai aparecer cada vez mais, eu estou querendo passar para o pessoal como é que você pode desenvolver uma certa régua para ser ter um senso crítico mais sofisticado, para cada vez mais que você lê essas coisas, ser como você falou aí. Porque senão você falou uma coisa perfeita. O estudo científico hoje, você pode provar o que você quiser. O que quiser. Porque é por isso que eu falo, hoje em dia o cara fala assim, não, a ciência diz. Eu sempre, hoje em dia... Eu adoro isso, cara. Eu pergunto, quando falam isso, eu pergunto, mas ela fala em que língua? Ela tem voz de homem ou de mulher? A ciência não existe, é uma ideia, é um método, como foi dito. Métodos não falam, assim como a psicologia, como a PNL. A PNL diz que... Pode parar. A PNL não fala, a psicologia não fala. Áreas do estudo não falam. Não é uma senhora idosa que fala. A senhora mais idosa está morrendo lá na Inglaterra, não pode nem beber mais. Exato, coitado. Falaram para a rainha da Inglaterra, olha, só tem que parar de beber, senão você vai morrer. Se ela beber, ela também vai morrer. Não tem correlação aí entre uma coisa e outra. É sensacional. Vamos para mais um aqui, ó. Multitarefa. O cérebro humano é capaz de realizar várias coisas ao mesmo tempo, em especial o cérebro feminino. Esse é maravilhoso, né, cara? Porque isso é aquela coisa, é bem a coisa do tempo atual, né? Porque hoje eu acho demais, né? Essa coisa do tipo, você precisa. Eu acho lindo quando eles falam assim, você precisa desenvolver a habilidade de ser multitarefa. Aí, não sei se fosse uma possibilidade, né? Você é um polvo, faça várias coisas. Do tipo, olha, você precisa desenvolver mais a sua habilidade de ser multitarefa. Cara, deixa eu explicar uma coisinha pra você. A Universidade de Utah fez uma pesquisa, e eu achei genial essa pesquisa, porque essa realmente tem embasamento. Os caras descobriram que, assim, apenas 2% da população tem talvez um defeito cerebral que possibilitaria ela ser multitarefa com qualidade. Por quê? Porque, basicamente, as nossas vias neuronais, elas não conseguem dividir a atenção para fazer a mesma coisa, cara. É uma questão fisiológica. Não é uma questão de treino. É uma questão absolutamente fisiológica. Seria a mesma coisa que eu chegar e falar assim, Castilho, olha, tem como você desenvolver um terceiro braço? Mas por que não? Por que não? Pô, você não desenvolveu 2, ué? Ué, por que não? Há muito, sabe, ou uma questão de visão, de terceiro olho aí, quando você fecha os olhos, conseguir enxergar, tipo o poder daquele personagem que é o Demolidor, né? Que Demolidor, que via cego. E via como visão de radar, né? Tipo, cara, mas por que você não consegue? Cara, porque é isso que as pessoas não entendem. O nosso organismo, ele é feito de biologia, cara. Tem limites. Então, essa coisa do multitarefa, ele tem limites neurobiológicos. Eu digo que o cérebro é ou foca numa coisa ou noutra. E o que é que acontece? Quando passa de um foco para o outro, esse intervalo é chamado de piscadela atencional. É o momento de vulnerabilidade, é o momento que o trapezista soltou até pegar o outro trapézio. Ele não pega em 2 ao mesmo tempo. E eu tive fazendo uma análise, Eric, venderam de uma maneira maquiavélica a ideia de que as mulheres são ainda mais, o cérebro delas seriam ainda mais multitarefa do que os nossos. Sabe para quê? Para fazê-las trabalhar mais. Porque a ela já é imputado o papel de mãe, de criadora, de cuidadora. Sim. Então, olha, como é que eu faço essa mulher aqui? Cozinha, limpa a casa, leva o filho para a escola, passa roupa. Como é que eu consigo fazer essa mulher, além de tudo isso, e trabalhar fora? Convencendo ela de que ela é capaz. Sim. Então, vendem isso, né, de que as mulheres têm muito mais habilidade do que os... E acho umas teorias fantásticas para isso.
Ah, na caverna, o homem ele tinha uma atenção só, ele saía para caçar, então ele ficava olhando bicho para caçar. A mulher ficava na caverna, então ela tinha que olhar as crianças, ela tinha que olhar o fogo, ela tinha que olhar se vinha ameaça, e com isso ela desenvolveu. Olha a teoria fantástica. Isso chega ao quê? Aos dias de hoje, onde a mulher é mãe, profissional, esposa, amante, namorada, dona de casa, e tá tudo não, né? Mas estão entrando em níveis altíssimos de estresse, de estafa, de frustração, porque não dá conta, burnout, fudido, não dá conta. O padrãozinho é, o casal acorda, toma banho, ela vai fazer café enquanto ele está fazendo a barbinha dele, toma um café, vai cada um pro seu trabalho. Quando voltam à noite, ele fala, nossa, o dia foi exaustivo. Senta no sofá, pede para ela a cerveja e vai ver o futebol. Enquanto ela teve um dia exaustivo também, ela vai cuidar da casa, olhar a lição do filho, preparar o almoço do dia seguinte, fazer... E o homem está descansando por quê? Porque ele teve um dia exaustivo. Eu estou fazendo um desenho bem caricaturado, tá? As pessoas, meu marido ajuda, parabéns, você casou com um cara legal. No geral é assim. Então, essa ideia de multitasking, multitarefa, essa eu acho que foi maquiavelicamente vendida para que a mulher faça mais e ganhe menos, né? Comparar salário feminino para tarefas semelhantes, a mulher em geral ganha menos. Ah, fulana é milionária. Sempre tem exceção. Qualquer coisa que a gente falar, tem uma exceção. Qualquer generalização é burra. Sim. É burra. Eu falo em termos gerais, em termos de maioria, tá? Então, esqueça a ideia de multitarefa. Agora, eu tenho certeza absoluta, que das 120 pessoas que estão aqui, tenho certeza que várias delas estão só ouvindo isso aqui, não está olhando. Está ouvindo enquanto está fazendo outra coisa. Sim. Por quê? Porque dá para fazer. Olha aqui, ó, não estou perdendo nada, vocês não estão mostrando nada, não preciso olhar. E aí está dividindo a atenção entre o que a gente está falando e o que ela está fazendo. Acaba não fazendo nenhuma das duas coisas com qualidade. Presta atenção, principalmente mulherada. Multitasking foi um velho truque que nós homens utilizamos e pior, está funcionando. Múltiplas inteligências, do Howard Gardner. Howard Gardner foi um psicólogo, não sei se ele já morreu, não estou na dúvida. Howard Gardner, pessoal, eu acho que morreu já. Que desenvolveu a teoria das múltiplas inteligências, né? Então teríamos várias inteligências, espacial, matemática, sinestésica, musical, linguística, etc, etc, etc. O que você tem a dizer sobre as múltiplas inteligências, Eric? Eu não, né? As pesquisas, em geral, sobre inteligência, né? As pesquisas... O que acontece, né, Castilho? É interessante, eu estava pesquisando isso hoje, inclusive. Você acredita que inteligência, nos Estados Unidos mesmo, né? Ela só é abordada em cursos de psicologia, no módulo de introdução à psicologia, de uma forma bem rasa, e em poucos, assim, teve uma pesquisa aqui que fizeram, pra você ter ideia, acho que foram 4%, não, 8%, eu vou dar o dado, pode estar errado, então não vou falar, mas assim, ela é muito negligenciada, o estudo empírico acadêmico hoje sobre inteligência. Por quê? Porque está muito na moda a abordagem do Howard Gardner, da inteligência emocional, né? Do Goleman. Mas o conceito do Goleman e alguns outros também. A inteligência emocional ainda tem até alguns estudos mais empíricos sobre. Mas o que acontece? A defesa do Gardner era o quê? Que existiam de 7 a 8 inteligências separadas e funcionamento bem assim, individuais, né? Assim, dinâmicas individuais. Ele nega a existência do que o pessoal chama de fator G, inteligência geral. Então, basicamente, a inteligência, eu não sou um grande especialista em inteligência, mas seria mais ou menos a parte de inteligência fluida, inteligência cristalizada, tal, que hoje é empiricamente mais aceita para quem estuda inteligência empiricamente. Tem teste. QI hoje, testes de QI, você tem do que falam aí, que não é enviesado, não mede, não mede, a coisa que mais correlaciona o seu desempenho em habilidades, determinadas habilidades. O ponto aí do Gardner, o que acontece? Ele nunca se propôs a testar. Ele nunca chegou e falou assim, cara, então beleza, vamos submeter isso aí a testes, padrão, replicar, colocar em conceitos assim
objetivos, que a gente possa. Então, ficou meio que assim, claro, com todo respeito, ele, pelo amor de Deus, hein, pessoal, não tô falando mal do cara, eu adoro o cara, eu já li muito. Eu também. Eu acho ele genial. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é da teoria dele, hein? Vamos separar teoria, crítica aqui da pessoa. O ponto é esse. A crítica que os estudiosos fazem é que não tem, infelizmente, evidência. E aí o que acontece? Quando você sai pegando habilidades que são importantes, é isso que o pessoal às vezes confunde quando você faz uma crítica às inteligências múltiplas. Habilidades como relacionamento interpessoal, comunicação, organização, entre outras coisas, são habilidades importantes para a vida, mas não querem dizer que possam ser chamadas de inteligência. Porque a inteligência está ligada a habilidades cognitivas específicas. Capacidades de linguagem verbal, matemática, entre outras coisas que tem 16 fatores, na verdade. Por isso que eu não quero... Porque quem quiser pesquisar, pessoal, pesquisa a teoria, acho que é CHC, de inteligência. Vocês vão encontrar bastante informação sobre o que existe de mais empírico, vamos dizer assim, atual sobre inteligência. Vocês vão ver que tem bastante informação sobre. Então, a questão da inteligência múltipla acabou recebendo algumas críticas pelo fato de ela ser algo meio que defende uma resposta meio igualitária para indivíduos diferentes. Exato. Tipo assim, cara, ó, peraí, você não precisa... Não vamos chamar o QI de importante, porque você talvez não tenha ido bem no QI, então a gente inventa vamos dar um nome diferente para... Entende a crítica que fizeram? Faz sentido? Falsa correlação, né? Esses dias eu vi um post, tá uma foto do Elon Musk, dono da Tesla, entre outras coisas, e o texto atribuído a ele dizendo... Enfim, dizendo alguma coisa assim como... Eu não estudei em Harvard, mas as pessoas que trabalham para mim estudaram. Gerando uma falsa correlação, querendo dizer o seguinte, você não precisa estudar para você estudar bem. O pior ainda, estudar, e principalmente em Harvard, não quer dizer nada. Eu acho isso um absurdo. Eu sou um estudioso do estudo. Mas isso a gente chama de falsa correlação. Aí você olha e fala, verdade, ó, o Tesla, o Musk não estudou em Harvard e é patrão de vários caras que estudaram. Então quer dizer que é uma conclusão que se tira. Falsa correlação. Então pega assim um estudo, eu acho que Gardner é um gênio, estudioso e tal. E às vezes interpretam de uma outra maneira e criam essa falsa correlação. Se você é bom em matemática, então você é ruim em português. Porque, baseado em que? O que mais me incomoda é baseado na minha tia. Pô, eu tô dando curso, cara, tô dando um dado, texto, a pessoa fala, mas minha tia é diferente. Vou dar só um exemplo, eu falo o seguinte. Eu falo, evidência anedótica, né, que eu chamo. Isso, evidência anedótica. Eu falo, olha, a mulherada aqui não leva mal, mas, por exemplo, cerveja é uma bebida feita para homem. Se cerveja fosse feita para mulher, as propagandas tinham homem gostoso, seminu. E é o contrário. E brinco com a turma, falo, se a gente sair daqui no final do curso, for para um bar, metade mulheres sentam de um lado, homens sentam de outro, todos os homens, todas as mulheres, e a gente vai tomar só cerveja. Qual lado vai beber mais? É óbvio. O homem é maior, é mais forte, o estômago é maior, a absorção é maior. Cerveja é feita para homem. Sempre tem alguém que fala, mas a minha tia bebe mais do que homem. Eu falo, sua tia é um travesti e você não sabia. É referência não. Quando a pessoa tem uma experiência, ela quer contrariar uma regra baseada na experiência dela. É aquela coisa dos 10 dentistas, 9 dentistas preferem. Aqui na minha casa, 100% dos psicólogos gostam de La Casa de Papel. 100% dos psicólogos. Tem dois aqui, ó. Tem dois. Os dois gostam. Isso é uma falsa correlação, porque como é que você pega uma premissa de um experimento com 2 indivíduos? 2. O único experimento que dá pra fazer com 2, se é que foi Adão e Eva, porque só tinha os 2 também. Segue o jogo. Neurônio neurônios espelho, adoro os neurônios espelho. Lá no laboratório na Itália, o cirurgião, o pesquisador, foi lá almoçar e voltou com sorvete, quando ele levava o sorvete,
o macaquinho tal, isso significa que quando você olha alguém chupar um sorvete, você também chupa um sorvete na sua cabeça. Cara, olha que loucura isso, né, meu? Os neurônios espelho, eu fui estudar, me aprofundar faz pouco tempo, e eu achava realmente que tinha mais evidência, que tinha mais profundidade. E eu comecei a me assustar quando eu comecei a perceber que não. E aí o que eu mais me assustei, Castilho, que realmente dos neurônios espelho eu fui me assustando mais, devido a como as pessoas se... Assim, mais uma vez, não é má fé, mas assim, é aquela coisa, você vai achando que, não, dá pra... Você vai fazendo teoria em cima. Do tipo, você lembra do Ramachandran? Sim. O neurocientista. Grande. Ele foi extremamente... Ele usou muito... Acho que ele foi extremamente... animado, ele foi extremamente otimista, porque ele foi um cara que em 2010, no livro dele, ele falava que os neurônios espelho iam fazer pela neurociência o que o DNA fez pela biologia. E a gente ainda estava muito, assim, cru sobre os neurônios espelho. E o que acontece? Podemos chegar a fazer isso? Podemos, não estou negando, isso que é o ponto. Neurônios espelho, podemos talvez ser revolucionários? Pode. Mas até agora, infelizmente, a gente ainda sequer sabe com certeza se existem nos humanos. Provavelmente existem, mas a gente não sabe. E outra coisa que o pessoal, quando fala de neurônios espelhos, eles acabam não levando em conta, é que, primeiro, neurônio é uma coisa complexa pra caramba. Você que estuda, sério, você sabe. Nossa Senhora. E aí você falar dessa célulazinha como, cara, é a raiz da empatia. Você, quando você quer criar rapport, você quer criar, imita. Pessoa, imita ela. Ative, eu acho legal a pessoa falar assim, ative os seus neurônios espelho. Como se o simples fato de você pegar e falar assim, peraí. Aqui, ó. Neurônios espelho, ativar. Exato. Tipo, você consegue, pelo simples fato de nomear uma estrutura que você sequer sabe se existe, você vai entrar e conseguir acessar níveis moleculares do seu organismo e vai ativar para conseguir fazer uma habilidade funcionar. Então eu acho isso meio perigoso, sabe? E a gente sabe já também por outros estudos que a empatia não depende de neurônios espelho. Você tem outras áreas cerebrais que conseguem fazer você ter empatia. Então eu acho que isso também é um pouco perigoso porque o neurônio espelho nos últimos, pelo menos principalmente na década de 2010, assim, era o popstar da neurociência. Tudo era neurociência. Esse é o ponto que eu queria reforçar aqui, ó. Para não dar... Bom, a gente não é responsável pela interpretação que fazem do que a gente diz. Mas, em todo caso, vamos deixar claro que a ideia nossa aqui não é demolir esses pilares da neurociência. Jamais. É mostrar o seguinte. Em 2010, quando o indiano publicou isso aí, aquilo era verdade. Para ele, para os pares, dentro da tecnologia que se tinha, dentro do conhecimento que se tinha. Ele está no especial no Cérebro que se Transforma, Esse é um dos meus livros de cabeceira, do Norman Doidge. Tá lá, tá no programa, tem na TV, você assiste no... Não sei se é na Netflix, enfim, tá lá, o Cérebro que se Transforma. E eu acho engraçado, que ele é indiano, né? E ele fala aquele inglês tudo indiano, cruzado, tá todo torto assim e tal. E naquele momento aquilo era verdade, não é que ele falsificou dados, que ele... Não, a ciência é feita de dúvida, não de certeza. Hoje, aqui, ó, século XXI, ano 2021, alguma coisa é publicada hoje e vem escrito segundo os dados, segundo o apurado, segundo alguma coisa, porque não é verdade. É verdade hoje. Hoje é verdade isso. Não, e assim, a verdade eu digo assim, hoje o que a gente... o ponto que eu estou levantando assim, hoje você vai ver palestra de muita gente aí que está fazendo a palestra em si inteira de neurônio espelho para justificar a empatia. Você entende a ideia? O problema não é o Ramachandran. Não, eu estou dizendo, eu estou defendendo ele. Quando ele trabalhou isso, aquilo era verdade, tinha vazamento. Esse é o útil da tecnologia, não da ciência, da tecnologia. Exato. É duvidar das verdades e provar que ela está errada. É isso que um cientista faz. O cientista teoriza uma coisa, ele faz uma descoberta, uma teoria, ele leva para os pares dele e pede, por favor, destruam a minha teoria. Contestem a minha teoria. Mostra para mim
Aonde que não... errado. É isso, essa é a ideia. Mas quem não é desse meio entende que as pessoas fazem isso para falar mal, para denegrir, para... A ciência é feita de dúvida, não de certezas. E aí a gente fica em cima de um muro da ciência e da autoajuda, da paraciência. Pseudo, que pega alguns elementos científicos e embrulha com um papel quântico, botou quântico no nome, fica bonito pra caralho. E vende pra quem? Pra quem não tem acesso à ciência ou tem preguiça de procurar. Dá muito trabalho. Os textos estão em inglês. E aí é mais fácil você consumir alguém que diz pra você assim, olha, fique 2 minutos assim, ó, que você vai ter testosterona. Se você ficar 2 minutos assim por 21 dias, aí, amigão. Maravilhoso. Aí, velho. Genial. E usando seus neurônios espelho. Espelho do lado predominante do seu cérebro. Cara. E fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você vai se tornar um multi-homem. Você vai ser o próximo... Você ativou todas as suas inteligências. Você vira o próximo X-Men. Essa é a ideia dessa live. Convidei Eric aqui, porque eu vou repetir isso que eu falei no início. Ele posta lá os neuromitos, qual é, explica de onde veio e explica por que aquilo é um mito. E a minha ideia é popularizar isso. Por quê? Porque eu adoro a neurociência e eu quero que ela seja cada vez mais purificada. Eu tava tomando água meio esverdeada, era água com limão. Eu sei, porque eu exprimi o limão. Agora, se alguém me der um copo com água turva, eu não sei se eu vou tomar. Eu vou olhar aquilo e vou dizer assim, eu preferiria uma água mais pura. E a pessoa, não, essa água aqui, ó, ela é benzida pelo não sei o quê, que ela tem substâncias que vieram de Marte, que fazem com que as suas células, elas cresçam invertidas e você vai ficando mais jovem, igual o Benjamin Button. Eu vou perguntar de onde ele tirou isso. Ele vai dizer, eu vi numa palestra, eu vi no Google, eu vi não sei onde. Que é o que se faz hoje. Então a ideia nossa aqui, pelo menos a minha, é levar para você que está assistindo ao vivo, quem vai ver depois a gravação, levar para você a sementinha da dúvida. Eu tenho livros aqui que mudaram positivamente a minha vida e que estão cheios de barbaridade, cheios de coisa que não existe, cheio de bobagem. Mas mudou. Por quê? Porque quando eu li aquilo, fez sentido. Me colocou em movimento. E aí eu fui vendo e falei, não, mas não é dessa. Espera aí. Não é bem assim. Pô, eu tenho um livro aqui dos anos 50. Esse eu vou fazer questão de só um pouquinho. Tá bem fácil. Pela ironia. Tá invertido, não tá certo. Mas aqui tá escrito. Aspectos atuais da hipnologia. Atuais. Oh, que legal. Esse livro é de 1961. 61. Oh, que legal. Olha aqui, ó. Olha o tijolo. De atual, ele não tem nada. Mas quando ele foi escrito, aquilo era atual. Aquilo era verdade. Aquilo era válido. Aí eu leio hoje e falo assim, esse cara é um mentiroso? Ele quis enganar as pessoas? Não. Ele foi baseado na verdade dele e no acesso que ele tinha em 1961 à tecnologia da época. Então a minha ideia, quando eu convidei o Eric, a gente está terminando a live, porque minhas lives têm 1 hora certinho, eu acho que mais do que isso é desnecessário, convidei para que nós plantemos na cabeça de você que segue eu ou ele, se segue porque gosta dessas coisas, a semente da dúvida. Da onde veio isso? Qual a lógica? Quais são os autores? O que tem de mais moderno? Como eu estou dizendo, tem um livro aqui dos anos 50 dizendo que se você levantar pulando só no pé, você vai ter um dia assim, assim, um assado. Busca evidências. Duvide de tudo, inclusive de nós dois. Exato. Não acredite em nós. Ericão, nós estamos terminando. Quero agradecer demais. Sempre um prazer. A segunda live, a segunda da série. Que a gente vai fazer mais um monte. Então, despeça-se da nossa audiência e agradeço. Depois eu falo. Despeça-se da nossa audiência. Pessoal, obrigado. Isso aí, eu falo com o Castilho sempre, isso aí dá pra gente ficar, se deixa nós dois aqui, a gente fica até meia-noite. Mas a ideia foi essa, a gente não veio aqui cagar regra, desculpa o termo, mas é esse. Falar, o cara é mentiroso, a gente que sabe, não. Essa foi a ideia. Levantar, não, a gente que sabe as coisas, esses caras são mentirosos, não, exatamente isso. Busquem, eu tenho uma regra que eu falo, keep calm, seja crítico e busque evidências. Sempre questione, o Castilho falou bem, o papel da ciência, dos bons cientistas, é ser refutado. Porque o cara bom, ele não tem medo, ele fala assim, cara, peraí, me mostra. A gente fala, a ciência tem um ditado que fala, show up, show up ou shut up. Ou mostra ou cala a boca, porque é exatamente isso. Assistam o filme do Stephen Hawking, Teoria de Tudo. Ele ganha lá um prêmio
uma teoria fantástica e depois ele fica muito feliz no dia que ele consegue, já velhinho, provar. Ele mesmo prova que ele estava errado. Ele fica muito feliz. Exato. Isso é ciência. É isso. É isso. Saber. E eu estava falando da crise de replicação que começou, e poucos aqui no Brasil sabem, em 2010, e foi uma das melhores, entre aspas, né, mas podemos falar que foi uma das melhores coisas que aconteceu dentro da psicologia, porque fez melhorar a qualidade da metodologia, da análise, da crítica. Isso vai gerar só melhores resultados de pesquisa. E isso é muito bom. Então, a nossa ideia, claro, de mostrar os neuromitos e tal, é também melhorar a nossa percepção de busca, de entendimento sobre neurociência, psicologia aplicada. E é isso que a gente tentou fazer aqui. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o Eric. Sigam o Eric, quem entrou por mim. Só clicar no nome dele, quem entrou por ele, me segue. Até as próximas lives. Eu falo uma hora, o pessoal se liga mesmo e vai embora. Aqui é isso mesmo, é pontual. Valeu, Ericão. Até a próxima, velho. Tamo junto, Castilho. Valeu. Hasta.